todo mundo me ouvindo bem aí, todo mundo nos vendo bem, porque depois dessa série de ministrações e recebendo muito, chegou o tempo da gente fazer um painel de perguntas e respostas aqui, porque a gente queria tirar esse tempo para que a gente pudesse também conversar a respeito de tudo que a gente está ouvindo, né? A gente ouviu muita coisa, fomos confrontados em muitas coisas, fomos desafiados em muitas coisas. Nós estamos aqui na Conferência Talmidim, para quem chegou depois, e nós queremos tirar um tempo para falar sobre igreja. O tempo inteiro aqui nós estamos falando de igreja, estamos falando de discipulado, mas nós estamos também, ao mesmo tempo, falando sobre essa ordem, essa missão que o Senhor nos deu de edificar igreja juntos. E nós estamos lançando o livro Igreja Não é Empresa, né? Um livro escrito aí a 6 mãos, né? O Fábio e a Dani Bravo escrevemos esse livro, que Igreja Não é Empresa, um chamado à essência relacional do corpo de Cristo. E a gente queria utilizar desse tema para a nossa conversa aqui nesse painel. Então eu queria que você recebesse com muito carinho o que eu tenho o privilégio de dizer, são os meus amigos e os líderes aqui da família Jesuscope. Então, se o pessoal da equipe puder aplaudir aqui, representando. Então, a Dani, o Fábio, a Vivian e o Johnny, eles vão responder perguntas difíceis, sinistras que nós vamos fazer aqui. Aleluia? Obrigado por vocês estarem aqui. Cada um pode dizer só um boa noite aí. Começando pela Dani. Boa noite, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e a gente está muito feliz aqui, como o Douglas disse, vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui, sobre igreja local, vida comunitária e estou animada. É isso aí. Boa noite. Eu preguei agora há pouco, se você não estava. Tá mais de boa, né? Mas a gente quer dar uma aprofundada no tema desse livro, qual era o nosso coração sobre isso e qual a importância que a gente vê isso para esse tema, para a igreja local, para a igreja brasileira. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas questões. Boa noite, gente. Eu sou a Vivian e me sinto muito privilegiada de estar aqui nesse painel e juntos podemos falar de um assunto que é central, é pilar para todo crente, todo discípulo de Jesus. Então, estou com grande expectativa para essa tarde. Boa noite, gente. Também estou muito feliz por estar aqui entre amigos. Vai ser mais uma oportunidade de poder aprender com vocês. Humilde, é a humildade, pessoa. Gente, eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. É uma pergunta, né? Mas eu queria que cada um falasse assim, rapidamente, né? Qual que é o seu background, né, de igreja, né? Então eu vou começar. Eu vim de uma igreja pentecostal, né? Meu avô era pastor da Assembleia de Deus aqui em Bragança Paulista, e meu pai um pastor com essa origem, Assembleia de Deus pentecostal, né? Que depois pregando em todas as igrejas aí do Brasil, né, tem um pouquinho de tudo, né? Aprendeu muito com a presbiteriana, com a batista, com as comunidades e tal. Mas a minha origem, assim, onde eu cresci e fui discipulado no início ali, foi Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal. Vamos, cada um, começa pelo Johnny aqui, vamos começar ao contrário. Eu também tenho uma trajetória parecida, também vim de uma igreja pentecostal, presbiteriana, renovada. Nossa. Então, era o pentecostalismo bem intenso, porque vinha de um contexto reformado, então, daquele contexto de ruptura, né? E aí depois outras igrejas pentecostais até ir parar na família debaixo da graça. Aqui em Bragança. Aí o seu contexto. Então, de uns 20 anos para cá, muito conectado com o que com o que você estava vivendo ali também, né? Você já estava me pastoreando naquele contexto ali. Então, eu estou com 40 agora, foram 20. Antes de Douglas, 20, depois de Douglas. AD e DD. Muito bom. Então, eu já venho no ano que eu nasci, literalmente, a minha família, meu pai se converteu. Então, até a minha juventude ali, eu também estou com 40, como o Johnny, então até os 20, toda a minha tradição foi batista. Eu literalmente cresci dentro da tradição batista e da juventude em diante foi que Deus foi transicionando para o meio carismático. Aí a história é longa, mas fazem 2 anos e alguns meses que agora a gente está aqui junto na família Jesuscope. Muito bom. Eu já cresci num contexto de igreja nas casas, desde
de pequeno. Meu pai era um pastor de uma igreja caseira, então muito ligado ao movimento que teve muito forte disso na Argentina. Então, ele foi um dos pastores que meio que disseminou isso aqui no Brasil. E, então, assim, para você ter noção, eu também tenho 40. E há 10 anos atrás foi quando, pela primeira vez, a igreja que eu congregava tinha um prédio para eu ir. É mesmo? Tem 10 anos. Então, 30 anos da minha vida foi só nas casas, igreja nas casas, o que foi muito bom, mas, obviamente, também tem muitas coisas que a gente foi aprendendo, muitos desafios, né? Eu me converti e cresci numa comunidade cristã. Então, a gente sabe que o Brasil teve uma época de renovação espiritual, onde muitos pastores saíram das igrejas tradicionais. E então, o pastor da minha comunidade local, ele saiu da presbiteriana, teve uma ruptura ali com a presbiteriana e fundou a comunidade cristã em São Gonçalo. Eu me converti nessa igreja local e cresci até casar lá. E hoje estou aqui na família Zascope. Muito bom. Então, você vê que são diferentes tradições aqui, né? No seu crescimento, e a gente quer conversar sobre igreja a partir dessas muitas perspectivas daquilo que a gente aprendeu com o Senhor nessa caminhada. E todos aqui, nesse painel hoje, tem 2 atividades, né? Além de servir, eu vou usar esse termo, além de servir a igreja com I minúsculo, e eu vou chamar assim para a igreja local, serve a igreja com I maiúsculo, a igreja do Senhor no mundo, né? E no Brasil e tal. Então, a gente tem essa oportunidade, essa honra, esse privilégio dado por Deus de servir a igreja na nação. Então, tem a oportunidade de ir em muitos lugares. Eu queria começar fazendo essa pergunta. Qual a importância de alguém que está servindo as igrejas estar profundamente envolvido com a sua igreja, né? Quem gostaria de começar? Pode ser. Eu acho que existem várias camadas para responder isso. Então, assim, por exemplo, como quando a gente está saindo para ministrar como um pregador, por exemplo, eu acho que a aplicação da teologia que a gente dá para poder servir uma igreja local fora da nossa, ela é muito mais humana do que alguém que não tem uma igreja local, tem mesmo, né? Não só do nome, né? Mas que realmente frequenta uma igreja local, vive a vida da igreja. Eu acho que isso nos traz, no bom sentido da palavra, uma humanidade quando a gente vai pregar. Então, quando a gente vai pregar, a gente não vai chegar e falar assim, você tem que orar 5 horas por dia. Só que a gente está na igreja local, a gente está vendo uma mãe que acabou de ter um neném, ela não tem 5 horas por dia, talvez ela não tenha meia hora por dia, mas ela tem 10 minutos. Então, você consegue aplicar de forma muito mais próxima, porque você vive com gente. Você não leu a Bíblia e tentou aplicar isso na vida das pessoas goela abaixo. Então, você vive com pessoas e sabe os dilemas, e isso te faz mais sensível à aplicação. E um outro lado, para essa mesma questão que você levantou, eu acho que é o senso de proteção. Eu me sinto muito protegido pela vida da igreja, por eu estar numa igreja local com irmãos que têm liberdade de falar sobre a nossa vida. Muito bom. Então, eu já tive experiências de ministrar em algum lugar e, tipo assim, por exemplo, as primeiras igrejas muito relevantes que eu fui, ou conferências muito relevantes que eu fui, foram super legais, mas quando eu terminava de ministrar, eu já estava recebendo a mensagem de um amigo de caminhada falando, como está seu coração? Você está bem? Agora que você teve uma exposição maior do que você tinha, como ficou o seu coração em relação a isso? Bom. Então, você se sente protegido. Tipo assim, tem gente para falar na minha vida. Se eles me veem errando alguma coisa, eu tenho para onde voltar, né? Então, acho que isso é muito importante. Muito bom. E essa pergunta, eu fiquei refletindo muito a respeito dela e achei muito interessante, né? Algo que eu fiquei pensando muito é esse senso de pertencimento, né? Porque a gente se sente parte da igreja global, né? Em qualquer parte do mundo que você vai e tem ali uma igreja de Cristo reunida, você se sente parte, porque o sangue de Cristo, a cruz nos une, mas pertencimento você tem naquela que você sabe o nome da pessoa da porta, que você passa e você dá um abraço e fala, e como é que está sua filha? Melhorou? Você conhece as histórias, pertencimento. E eu fiquei refletindo muito, Douglas, com como a gente precisa tomar cuidado para que esse fazer parte não confunda o nosso coração de como é
importantíssimo e primordial ter o senso de pertencimento, né? Porque a gente vai para outras igrejas, alguém te chamou ali, você sabe o nome, você não conhece aquela pessoa. E, de certa forma, essa pessoa também não te conhece, né? Conhece, de repente, um vídeo ou Instagram. Conhece o dom, né? Exatamente. E, ok, tem uma parte muito legítima nisso, mas o ponto a gente só vai ser legitimado em fazer isso se você volta para casa onde as pessoas conhecem, né? Segunda-feira eu vou mudar de casa. E a maioria de vocês me perguntou como é que está a mudança. Numa igreja que eu vou pregar, ninguém sabe que eu estou mudando de casa. Exato. Ninguém vai falar, Vivian, como é que foi? Alugou o caminhão? Como é que está, Vivian? Vai falar com as crianças, pode falar com as crianças enquanto você faz a mudança. Isso é senso de pertencimento. Né? Então, isso eu fiquei refletindo muito como é importante que a gente cresça nessa verdade. Eu preciso pertencer a um lugar. E esse lugar, né, é uma troca. Eu pertenço, me pertence também. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que eu compararia a igreja local com o coração, dentro dessa dinâmica do corpo. Essa igreja é o corpo de Cristo, a igreja local é o coração, porque é de onde a vida procede, né? É de onde você tem. Então, se você vai entregar alguma coisa, por exemplo, o coração bombeia o sangue que vai chegar lá no dedo mindinho, lá, né? Então, os confins da terra estão sendo abençoados, mas eles estão sendo abençoados pela vida que procede de algum lugar, né? Então, eu penso que é esse lugar do núcleo, de onde a vida procede, para a gente poder desfrutar, porque aí, em cada célula tem uma troca. Nenhum lugar é só dar ou só receber, né? A gente, quando vai ministrar em algum lugar, a gente está entregando alguma coisa, mas a gente também está recebendo, como em toda célula. A dinâmica da saúde é esse, é o dar e receber. Mas da onde está indo e para onde está voltando? É do coração. Tudo vai dali e volta para lá, né? Muito bom. E aí eu queria até que a Vivian falasse um pouquinho mais de um aspecto, porque a Vivian e o Michael, né, seu esposo, lideram o Desascope School, né, nossa escola, nosso centro de treinamento de líderes e principalmente de missionários, né? Então vocês estão envolvidos com missões já há décadas. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o perigo, e que é muito comum, infelizmente, de missionários que não estão profundamente envolvidos com a igreja local. Qual a importância dessa dinâmica? E é verdade, e eu diria que é raro, mas acontece sempre, sobre missionários, né, que vão para, enfim, qualquer parte aí do mundo e perdem essa conexão com a igreja local. O que a gente precisa saber, em primeiro lugar, é que o envio mais assim que a gente mais conhece assim, na Bíblia, que o primeiro que vai chamar a atenção é o de Paulo e Barnabé em Atos, né? E é interessante que vai dizer que eles estavam orando, jejuando, e o Espírito separa Paulo e Barnabé. O Espírito Santo separa Paulo e Barnabé e enviam ele para essa obra. Isso é feito a partir da igreja local. Tem muita gente que entende essa parte. Ok, eu preciso ser enviado pela igreja local. Só que não o que a gente precisa entender é que esse não para aí. Não para aí. Você precisa ter uma relação com a igreja local. Porque tem muita gente que vai e aí fala assim: você foi enviado pela igreja local? Sim, porque hoje isso já é um assunto bem batido. Hoje, por causa da internet, a gente fala muito sobre isso. Ok, a pessoa fala, não, eu não vim por conta própria. Só que isso não é um fim em si mesmo. Né? É uma relação que precisa ser nutrida. E aí o que acontece muito, e aqui eu estou sentada com vários pastores, eles podem também dizer, o que acontece é o missionário reclamar da igreja local porque me abandonou. Só que a grande pergunta é, o que o missionário fez também para nutrir essa relação? Né? É uma via de mão dupla. Os né? dois, né? E a gente, em missiologia, Douglas, a gente tem 2 termos interessantes que se chama sodalício e modalício. O que é isso? Sodalício é a igreja que vai. Modalício é a igreja que fica. E dentro de missiologia, uma coisa depende da outra. Sim. Não existe esse sodalício, uma igreja que vai, sem o modalício, como também não existe o modalício sem sodalício. Eles são dependentes. Então, a gente vai precisar amadurecer essa dinâmica de um missionário que vai, ok, ele entendeu que a igreja local é que envia, mas não é só que envia. Essa relação precisa ser nutrida. E aí parte dos dois lados. Né? A gente não pode cobrar só um lado quando a gente também entrega tão pouco. Então, é necessário a gente crescer. Eu sinto que, dentro de missões, a gente cresceu e entendeu, ok, a igreja precisa enviar. Mas agora a gente precisa fazer esse caminho que é como manter essa relação no campo. Porque só assim, de fato, você vai poder dizer esse senso de pertencimento.
Muito bom. Muito Talvez pensar, né? Quem tem... Às vezes a igreja local identifica que alguém tem uma vocação para ir, mas entender que somente ter a vocação não é o suficiente para ir, mas o quanto ela foi marinada na vida da igreja, nas relações, a ponto de, mesmo ela indo, ela continuar tendo uma raiz firme, né? Então, não é só o seu dom. Deus me falou que eu tenho que ir, Deus me entregou essa palavra, mas qual o tempo para você ir? Então, às vezes, esse tempo da palavra até o cumprimento dela, de a pessoa realmente ir, precisa passar por essa profundidade da relação diária com a igreja. Né? E é interessante a questão do... Não sei se você já parou assim para pensar. Por exemplo, não existe um curso organizado para você ter família. Né? Não existe um curso organizado para você casar, para você ter filhos. Por quê? Porque o normal seria você já é formado pela sua família. Então, você vai estabelecer uma família e onde você foi formado em estabelecer família? Ter assistido a sua família. Né? E é por isso que tantas famílias dão problema, porque eu vinha de uma família doente ou de um não família. Né? Então, alguém que estava, por exemplo, no orfanato, vai casar com alguém que estava no orfanato, a chance de dar problema é muito grande, porque né, eles vão ter que descobrir o que é família. E aí eu vejo isso, porque você está indo para fazer o quê? Plantar uma igreja. E se você não estava em uma igreja, você não sabe nem o que é igreja, você ir lá plantar uma igreja. Né? Então, é fundamental que você já esteja vivendo na localidade para você expressar essa local. Né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer, tem uma frase do livro, um trecho do livro que fala assim, hoje muitas comunidades estão cheias de consumidores religiosos, pessoas que escolhem onde congregar não a partir do senso de pertencimento e missão, mas com base no quanto serão bem servidas. Então, esse livro assim, tem um propósito de combater o consumismo. Né? Então, você vai ver a gente falando muito sobre mutualidades, sobre como a responsabilidade é do pastor, mas é do membro, é de todo mundo juntos. Né? Mas eu queria saber, e a gente podia até começar pela Dani, como é que a gente pode, Dani, pensar numa forma de começar a combater isso que tem sido um câncer na igreja, né, o consumismo? É muito interessante porque a gente começa o livro falando do que não é igreja, para depois falar o que é a igreja. Sim. Né? Então, existem muitas visões no senso comum, erradas, do que é a igreja. Então, acredito que uma das formas da gente combater esse consumismo é voltar para a palavra de Deus. Voltar. A Tamires tem falado muito sobre isso, princípios elementares, voltar para as Escrituras. Então, uma coisa que a gente bate muito no livro o que define o que é igreja... Fala um pouquinho, o que não é igreja, por exemplo, para a galera entender. Não é o senso, o que define o que é igreja não é o senso comum e não é aquilo que a gente observou. Tá. Então, cada um aqui cresceu numa tradição. Então, a ideia do que eu tenho do que é igreja é baseada naquilo que eu vi. Não pode cada um ter um conceito pela experiência. Esse não é o conceito bíblico. Então, a gente precisa sempre voltar para as Escrituras. Né? A gente até fala no livro do Prumo, né? Na obra, quem já fez obra, o Johnny acabou de construir uma casa, né, Johnny? A obra, a gente tem o prumo ali. E o prumo serve para a gente ver se a parede está certinha, se o tijolo não está torto. Né? E qual é o prumo do cristão? É a palavra de Deus. Mas, às vezes, o nosso prumo é o senso comum. Então, o que não é a igreja? Por exemplo, a igreja não é um prédio. Okay. Aí a gente pensa assim, nossa, eu sei, igreja somos nós. Mas tem tanta gente, né? O pessoal fala no Instagram, igreja sou eu sou a igreja. Não, você sozinho também não é igreja. Também não é. Mas a igreja também não é um prédio. A gente aprende, né, quando a criança está na alfabetização ali, de igreja. Dá aquela cruzinha ali no prédio. A igreja é o corpo de Cristo, é uma família para o Pai. Então, a gente sabe que a igreja não é um prédio, vamos dizer assim, teoricamente. Mas por que a gente se comporta como se fosse? Então, por que a gente só é generoso? Por exemplo, se uma pandemia acontece, Covid-19, agora vem Covid... Deus me livre. Covid-26. Você vai continuar sendo generoso com ofertas, dízimos, aquilo que você faz no prédio. Quando não tiver prédio... Você vai continuar fazendo? É uma coisa que aconteceu uma vez, eu estava liderando jovens, a gente fez uma noite lá com os jovens e tinha um filme que tinha uma mensagem muito legal e tal, a gente queria abordar aquele tema, aí a gente colocou no telão. Só que tinha uma cena de dando não era nada tão explícito, mas agarrava lá um ao outro, dava uns beijos e tal, e insinuava que eles iam para a questão da relação sexual. E eu lembro de alguns vinham para mim, meu Deus, como é que você mostrou isso na igreja e tal? E aí eu fiz essa pergunta, mas... Teria problema você ver na sua casa? Exato.
Então, peraí, então você está fazendo uma divisão aqui que não existe, né? E provavelmente alguém que sabe que conceitualmente igreja não é um prédio, né? Mas é isso que ela falou, tipo... É na prática. Se a gente sabe que igreja não é um prédio, então significa que a gente não está sendo generoso só na hora que o pregador faz o apelo do dízimo. Se a gente entende que a igreja não é um prédio, a gente não louva a Deus só na hora do culto de domingo, a gente está louvando em casa, né? Então, se a gente sabe que a igreja não é um prédio, a gente não deixa para ter como... A gente não vê os nossos irmãos só no domingo no culto, né? Porque não é um prédio, então a gente está se vendo durante a semana. Então, aí a gente vai vendo, eu sei que a igreja não é um prédio, mas acho que na prática da minha vida... Eu só vivo lá dentro, né? Aí, por exemplo, igreja não é empresa. Igreja é o corpo de Cristo, não é uma empresa. Apesar de que tem um CNPJ, Sim. mas igreja não se Por comporta. ser uma instituição. O modus operandi não é de uma empresa. Mas, quando aquele irmão que chegou na igreja depois de mim, o pastor dá um cargo para ele, vamos dizer assim, de destaque. E eu penso assim, nossa, eu estou aqui há tantos anos e ele não me vê. Empresa. Eu estou aqui há tanto tempo e ele não me promove. É a lógica, né? A lógica que você está pensando é a lógica de uma empresa. Então, percebe como o engano ele é sutil e como a gente precisa da palavra de Deus nos revelando o que é a igreja. Então, a igreja não é um hospital. A gente ouve muito isso, né? Igreja é um hospital. Mas, cara, para pensar. O hospital não é um lugar de permanência. O hospital é um lugar de passagem. Você está ali durante um tempo, você se cura ou... se cura em parte e volta para sua casa. Ninguém quer morar num hospital. A missão final de ninguém é estar num hospital. Então... não há deleite, né? Então, por isso que é muito comum a gente ver pessoas assim, eu estava passando por uma crise depressiva tão grande, mas aí eu fui à igreja. E aí eu me senti melhor. E aí, depois que ela fica bem financeiramente, fica bem com a sua família, ela nunca mais faz parte da igreja. Porque ela se comportou como se a igreja fosse um hospital que estivesse ali para suprir as suas necessidades. Então, essa desconstrução ela é muito necessária. Muito bom, muito bom. E, claro, assim, na igreja há cura. Sim. Mas não significa que ela é um hospital porque existe cura ali, né? Então, você é curado para algo. Então, existe um propósito e você está nesse meio do percurso, você precisou botar uns curativos para... alguma coisa. E não é o objetivo final, a cura em si. Né? E também pode ser que, a princípio, seja esse o motivo que você chegou. Né? Às vezes acontece isso, mas aí, no caminho, você vai precisar disso que a Dani falou, né? Desse prumo para você entender e agora caminhar, não como esse lugar que vai te dar e você pode sair, mas um lugar agora de permanência, né? Que é essa troca, essa realmente vida de igreja. Sim, exatamente. Muito bom. E olhando, então, que a igreja não é uma empresa, não é um hospital, não é um prédio, o que é igreja? Né? Então, o Bravo, você poderia começar? O que é igreja? O que a gente aprendeu nessa jornada? Né? Biblicamente. A gente vai ver, biblicamente, algumas características dessa igreja. Né? Então, a igreja é a noiva, a igreja é uma família. A igreja é o exército de Deus. Então, a gente vai ter algumas definições. Mas, nesse livro, a gente trata muito Efésios 2,19 fala que nós somos membros da família de Deus. E aí entra em algo que você falou agora há pouco, que é qual... Para a gente entender a igreja como família, a gente precisa ter uma referência do que é família. Porque se a gente conceituar a família por como foi a nossa família, mesmo que tenha sido uma boa família, ainda que nós possamos ter uma excelente pai, excelente mãe, não necessariamente é isso que Deus está definindo como que é uma família. Então, a Bíblia fala que nós somos membros da família de Deus. Então, Deus. Membros da família de Deus. Então, a Bíblia é tão maravilhosa que ela não só larga essa informação e vai embora. Aí, depois que ela fala isso, então ela vai trazer como que, de forma prática, essa família tem que viver. Como deve ser a relação entre essa família. Então, é aquilo que Timóteo fala. Se eu for repreender alguém mais velho, que eu faça como se ele fosse o meu pai. Se eu vou repreender uma mulher mais velha, que eu faça como se ela fosse minha mãe. Não está dizendo que não é para repreender o mais velho. Está falando que é para repreender, mas como deve ser feito? Como que um filho deve falar com o pai? Então, se eu chegar numa irmã, se eu for chegar numa mulher da mesma idade, ou em alguém, um moço da mesma idade, que eu trate-o como um irmão. Então, com toda pureza. Com toda pureza. Então, existe uma forma do como tratar e existe as mutualidades, que é o que a gente trabalha bastante no livro, que é esse termo uns aos outros. Então, ele vai falando sobre como deve ser a relação entre os membros da mesma família, como esses irmãos da mesma família, que temos o mesmo pai,
devemos nos tratar? E aí ele vai falar sobre várias mutualidades. Por exemplo, nós devemos amar uns aos outros como Cristo amou. E no versículo anterior ele vai falar que Cristo amou, Deus amou o Filho entregando ele para morrer em nosso lugar. Então, a pergunta é, eu consigo amar o meu irmão como Cristo me amou vendo ele só no domingo? Não dá. Então, obviamente que eu não creio que a Bíblia esteja falando que a gente tem que amar com esse amor 100% dos membros da igreja, mas a gente precisa alargar quantas pessoas eu tenho desenvolvido esse amor profundo. É o serviço, assim, servir uns aos outros. O quanto tempo eu disponibilizo servindo pessoas. E aí agora eu não estou nem falando de ministérios da igreja. Interessante. Eu sirvo na Vai mídia, servir projetos. eu sirvo no louvor, eu sirvo no... Tá, ok, isso é uma forma de servir o corpo de qual forma coletiva. Mas como você serve aquela senhora do seu grupo caseiro? E às vezes a pessoa fala, não, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Então, mas às vezes ela faz uma feijoada. Eita, gente. E ela vai falar assim, eu posso servir melhor que no pregação. dia que alguém está doente, fala assim, deixa comigo. Eu sei fazer uma comidinha e fazer umas marmitinhas. E essa é a forma de servir. Mas eu não tenho nem dinheiro para poder fazer essa marmita, só sei fazer a comida. Então eu chego no outro irmão e falo, você pode financiar, fazer a compra ali no mercado e eu faço a comida? E o outro que tem carro leva a comida lá para aquela pessoa? Então como deve viver uma família? Servindo uns aos outros, amando uns aos outros, honrando uns aos outros, sendo hospitaleiros com os outros. E são mais de 50 mutualidades, são mais de 50 uns aos outros nas Escrituras. Então, eles têm uma aula super extensa de como deve ser essa relação da igreja como uma família. Muito bom. Eu fiquei pensando nisso que você falou, Fábio, porque esse uns aos outros, principalmente no que diz respeito a servir, já viu quando alguém está um pouco assim, tá um pouco morno, fraco na fé, aí já fala assim, parei de servir na igreja. Aí a primeira coisa que a gente pensa é, se eu cantava, não canto mais, se eu pregava, não prego mais. Ninguém pensa isso, né? Fala, não, eu não estou muito bem, estou me sentindo um pouco morno, poxa, antes eu abria a minha casa, agora não abro mais, eu dava carona, não dou mais, eu sei fazer um negócio e, enfim, uma feijoada. Ninguém pensa por esse lado, né? Para ver como a gente precisa crescer nessa verdade de que esse servir não é só servir a essa estrutura que faz parte, é muito bom, mas servir uns aos outros vai muito mais profundo, né, do que isso. Como já mencionei, né, é uma mudança, é ajudar a cuidar de um filho. Ninguém fala isso, nossa, estou muito fraco. Antes eu, ajudava os bravos com o Iago, mas agora, olha, eu tô vendo que eu não estou bem, minha fé, eu não ajudo mais ninguém. Então, para ver como é sério que a gente precisa crescer e se aprofundar, por exemplo, nesse servir uns aos outros. Sim, nessa passagem até do serviço, ele fala, servir uns aos outros com o dom que Deus te deu. E dom não necessariamente só os dons espirituais, né, de Coríntios, de palavra de conhecimento, profecia, isso também, mas é com a graça que Deus te deu. Ele te deu um dom de administrar finanças. Então, eu vou ajudar o meu irmão que está endividado a como ele pode ajustar as finanças da sua casa. Então, é o servir com o talento que Deus te deu, servir com a graça que Deus te deu, né? Então, é o Johnny, né? Nos nossos DNAs, igrejas caseiras, todo dia a gente está lá perguntando, Johnny. Levando um exame para levando ele ver. exame. Isso é servir, né? E a Johnny aqui, meu explorar os exame. irmãos, né? E eu acho lindo que ele sempre fala isso. Que prazer é servir vocês. Ele entende que isso que ele faz, que ele prega muito bem, ele dá aula muito bem, mas ele entende que fazer isso também é servir uns aos outros, né? Então, como é precioso. Por isso eu tenho até refletido que essa questão dos dons, às vezes a gente fica assim, eu não sei qual é o meu dom. Tá, se você é novo na fé, tudo bem, você vai construir essa jornada. Agora, se você já é velho de igreja e você ainda não sabe qual é o seu dom, talvez isso esteja falando que você é egoísta. Porque os dons que Deus te deu é para servir o outro. E você descobre na relação, né? Exatamente. Então, se você não sabe qual é o seu dom, e a Bíblia fala para nós buscarmos zelosamente, buscarmos com intensidade os dons, e a gente não está buscando, é porque a gente pode ser que esteja caindo no consumismo. Assim, eu quero saber se ele prega bem, ou seja, eu estou interessado no dom dele. Eu quero saber se ele me recebe bem. Eu quero saber se ele se preocupou quando eu tive um problema. Ou seja, eu estou preocupado se os outros estão exercendo bem o dom deles. Mas qual é o seu nível de oração e preocupação? Será que eu sei qual é o meu dom? Deus, por favor, me fala qual é o meu dom. Porque eu preciso servir esses meus irmãos. Eu amo tanto a igreja que eu quero mais dons. Me dá mais coisa para poder servir mais. Então, não buscar quais são os nossos dons pode sinalizar um egoísmo nosso e revelar que a gente é consumista, né? E às vezes a gente está dentro dessa lógica do consumo
e a gente percebe isso através de uma mentalidade do receber e não necessariamente do tirar, né? Porque eu acho que tem dois jeitos. Tem o devorar, o consumir, no sentido do eu quero me aproveitar de alguém. Tem essa lógica do abuso. Mas tem também essa lógica do consumismo, que é a lógica do eu preciso receber uma palavra. Eu preciso e que, por vezes, até soa muito legítimo, assim, porque é uma pessoa piedosa, uma pessoa que está indo para receber de Deus, para receber dos irmãos, é alguém que está carente. Tem fome de Deus. Tem fome. Sede. E eu acho que a gente, por vezes, entra nessa mentalidade mais empresarial, condicionando muito a igreja à performance. Não só a nossa performance, mas a performance de quem está ali nos servindo também, né? E aí tem duas palavras assim que... Aí, já vai me tirar o sarro. Mas tem duas palavras que... Mas não é possível que ele vai passar o painel inteiro sem falar duas palavras que se pareçam. Vai. É a hora. Mas tem duas mentalidades assim que eu acho que Deus tem falado comigo. É uma mentalidade de dívida e outra de dádiva. Então, essa mentalidade de empresa é de dívida, que ou eu estou me vendo em dívida, e aí eu estou indo lá, de repente, para obter algum tipo de recurso, seja do cuidado de alguém, de uma palavra, para alguém me nutrir de alguma forma, porque eu estou em dívida, ou a dívida até no sentido de eu não faço o que eu tinha que fazer, eu não sou crente o suficiente. E tem a outra mentalidade que é da dádiva, que é essa mentalidade da igreja, que eu tenho algo para entregar, eu sempre tenho. Ainda que seja a minha fraqueza para entregar naquele momento, ainda que seja uma confissão de pecado. Mas é algo que eu estou entregando, o culto é dádiva. E aí eu acho que vai muito nessa lógica do que é a graça, é esse favor, é dádiva. A gente está sempre lidando... A mentalidade do evangelho é diferente da mentalidade da lei. A mentalidade da lei apontava para a dívida que você tem. A mentalidade da graça aponta para a dádiva que você recebeu. Então, isso é viver igreja. É sempre ter algo a entregar, né? E é realmente as duas palavras que diria... Que vai colocar uma linha entre empresa e família, né? Né? Para a gente usar F, né? É fábrica e família. Olha aí, ó. Aí, ó. Depois fala de mim. O discípulo aprendeu com o Aprendi mestre. agora. Fábrica e família, né? É uma mentalidade de dívida. Eu trabalho, tenho que ter salário. Eu vendo, eu tenho que receber. Tal. E uma mentalidade de dádiva, né? O almoço está na mesa. Quanto é, mãe? É dádiva. Aí você vai ser a dádiva para sua próxima família e essa é a mentalidade. Cada capítulo aqui, gente, tem o que não é igreja, o que é igreja, para te mudar esse paradigma, e depois vem bem para esse pegar algumas das mutualidades, né? Então, amar uns aos outros, servir uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, hospitalidade uns aos outros. Então, olha que interessante, está errado se você não recebe ninguém em casa. Está errado. Mas está errado se só você recebe os outros em casa. Entendeu? Porque é muito doido, né? Tipo assim, tá errado, por exemplo, você nunca preparar um alimento para alguém. Mas tá errado se você é a pessoa que só você quer preparar o alimento. Porque você está infantilizando. Então, é um provocar constante que vai abençoar muito. Aqui tem uma pergunta bem legal. Na verdade, assim, é uma curiosidade que a gente poderia testemunhar. Como é que funciona a igreja caseira, né? Então, a gente citou aqui a questão da igreja caseira e tal. Como é que é a igreja caseira? Então, quem quer falar para escrever um pouquinho de como é que é a igreja caseira na família de Zascope? Aqui na família de Zascope a gente chama de igreja caseira, que são os nossos DNAs, né? E então cada DNA se reúne semanalmente e toma ceia semanalmente. A gente tem muito orgulho disso porque é algo que realmente foi uma mudança assim na nossa igreja local, que a gente viu o quanto isso fez diferença na vida comunitária. Sim. A gente aqui, nós todos fazemos parte da mesma igreja caseira. Não sabemos por quanto tempo, mas enquanto isso estamos juntos. E
a gente ceia toda semana e a gente tem visto quanto isso... E a gente falou sobre ceia, né? Isso, na última a gente falou sobre ceia e a gente pôde testemunhar o quanto Deus tem movido no nosso meio através dessa realidade da ceia, né? Então, esse momento da ceia, ele não é apenas um acessório assim na nossa reunião, mas a gente se reúne em volta desse testemunho de Cristo, né? E aí, nessa reunião caseira, a gente tem um momento de oração coletiva, onde cada um contribui ali. A gente tem um momento de compartilhar da palavra, mas não uma pregação. A intenção é que a igreja caseira não seja como um mini culto de domingo, mas que seja uma reunião de família, onde a gente possa adorar o Senhor juntos, comer uma refeição juntos, cear juntos. E no último domingo do mês, então, o prédio fecha, mas como a igreja não é um prédio, a igreja continua espalhada pela cidade. E aí é lindo, porque daí a gente vê depois as fotinhas do pessoal se reunindo. Tem igreja caseira que aluga um espacinho com piscina, e o pessoal passa o dia junto. E aí a gente faz o churrasquinho, leva uma comida, e a gente passa mais tempo de qualidade juntos em torno da presença de Jesus. Então, a ideia não é que seja um lugar de relacionamento vazio, mas um lugar onde a gente realmente comunga, onde a gente tem comunhão. Né? Então, e até estavam perguntando aqui, a gente colocou o batismo nas igrejas caseiras, né, para que aquelas pessoas que estão mais próximas e aliançadas realmente possam estar presentes nesse momento tão solene, e a apresentação das crianças também na igreja caseira, porque quando alguém vem com o bebê falando, esse aqui é nosso filho, seja real, né, com aquele grupo de pessoas. Então, algumas práticas que estão na igreja caseira, né? E é muito legal porque é uma vida extremamente normal. Simples. A gente bota, cada um traz uma coisa para a mesa, e a gente vai falar, nossa, fulano sempre traz o pão, né? Já estou esperando o pão, o outro que sempre traz o pãozinho de queijo, e a gente vai colocar ali, depois a gente vai limpar junto, todo mundo pega uma vassoura, limpa, o outro já vem com o saco de lixo. É uma vida, gente, muito comum. É ali também que a gente vai dar aquelas notícias da semana, e aí um pergunta para o outro, como está isso, como está. Então, eu acho maravilhoso, e eu posso testemunhar isso porque eu não vinha dessa realidade. Né? Eu não vinha, e eu vivo falando isso, né, para os bravos. Eu falo que a nossa vida mudou. Eu acho que é sempre o dia mais aguardado para a gente. O nosso aqui é quarta-feira à tarde, e é um dia aguardado, é aquele dia solene, vamos para a nossa igreja caseira. Mas é mais do que cumprir, e liturgias são importantes, mas é mais do que cumprir uma liturgia, a gente está junto ali, vivendo igreja, sabendo o nome, conhecendo a história, derrubando, sujando, pega o pano, limpa aqui, fulano chegou. É vida ali de família mesmo, e a gente consegue, porque uma coisa que a gente tem crescido aqui, que é impossível você ter esse tipo de relacionamento com 500 pessoas. Você não vai ter isso. A gente precisa ser honesto, né? Eu tenho 4 irmãos, eu sou super íntima da minha irmã. Ela tem uma irmã gêmea. Eu tenho uma irmã gêmea. Eu sempre gosto de falar isso porque eu acho muito diferente, né? Aqui nessa sala não tem um gêmeo, só eu. E assim, só do signo de... Brincadeira. Eu sempre soube. Mas é interessante porque assim, a gente é super ligado. Então imagina, né, gente? Você ter isso com 200 pessoas, impossível. Mas na igreja caseira, isso é uma realidade. Né? É uma realidade, e a gente tem experimentado disso nesses 2 anos, e a gente pode testemunhar o quanto a nossa vida realmente mudou. E é legal encorajar as pessoas assim, porque às vezes elas entram, até aqui na família Desascope mesmo, numa igreja caseira nova, né? Ou numa célula nova, você está numa igreja que é em célula e tal. E essa intimidade, essa relação, ela leva tempo, né? Então, assim, quando a gente começou, por exemplo, a nossa igreja caseira, era meio estranho. O pessoal tinha vergonha de falar, né? O pessoal ainda era meio de orar, né? De orar, de compartilhar. E você pensa, nossa, só gente madura. Por que o pessoal tá todo mundo quieto? E o coelho ficava dando bronca. Tem que orar, tem que orar. Preciso de orar, não estou orando na sala de oração e na hora que não. Ô, gente, eu tenho um testemunho ótimo sobre isso, né? Eu sempre fui super falante, super comunicativa. Primeiro DNA que eu participei, os bravos estavam ensinando um estudo sobre oração. Eu saí de lá falando, Maicon, nunca eles vão me ver orar. Eu falei, nunca na minha vida eu vou orar. A ideia era encorajar. Eu saí de lá assim, eu falei, Maicon, nunca. Porque eu falei, eu não sei orar. Eu falei, com esse estudo, eu descobri que eu não sei orar. Mas como é maravilhoso, porque o fato da gente ser igreja caseira, hoje a gente dá risada disso. Sim. Isso só foi possível porque a gente é íntimo. Sim. Porque senão seria aquela, eu não vou orar, eles nunca vão saber. Mas não, o fato da gente viver igreja caseira, isso hoje virou uma coisa engraçada, porque a gente tem intimidade. Exatamente. É isso que eu queria falar, assim, encorajar você que, de repente, está num grupo que você ainda se sente assim um pouco alheio ali, um pouco tímido. Talvez você não
não traga algo para a mesa, algo espiritual para a mesa, porque você tem vergonha do que os outros vão pensar. Então, com a gente, demorou. Né? Demorou um tempo. Então, a gente precisa ser intencional em chamar as pessoas para a nossa casa, em chamar as pessoas para participar da nossa vida. E, com o tempo, esse grupo vai ganhando ali um entrosamento. É claro que a gente não pode esperar isso a vida inteira, porque, por exemplo, lá em Atos, Pedro prega e 4.000 se convertem. Você faz o quê? Né? Você multiplica muito rápido. Então, às vezes, quando a igreja multiplica muito rápido, não dá tempo de você ter esse longo período de relacionamento. Então, a gente precisa ser mais intencional ainda. Sim. Né? Então, não perca tempo se escondendo. Abra a sua vida, abra a sua casa. Mas aí que é o ponto que a gente está tentando, assim, com tanta ênfase. E a gente já está falando disso o tempo todo. Isso aqui é só materializando aquilo que a gente está tentando falar há tanto tempo. Porque o ponto é que a gente tem um tempo limitado. E se a gente só reunir para falar como que vai ser o próximo congresso, e quem nós vamos convidar para o próximo congresso, e qual é a cantina que a gente vai fazer para o próximo congresso, e terminando o próximo congresso, como é que a gente vai fazer o retiro, e aí depois como é que a gente vai fazer o culto das mulheres, depois como é que a gente vai fazer o dos homens, como é que a gente vai fazer o congresso dos adolescentes e o tal. A gente não tem tempo para fazer essas coisas. E aí eu vou testemunhar sobre isso, porque eu lembro meu pai falou uma vez assim, me marcou muito. Ele falou, Paulo tinha comunhão com Timóteo. Como é que eu sei disso? Ele sabe o nome da mãe de Timóteo, ele sabe o nome da avó de Timóteo, e ele sabe o estado espiritual da avó de Timóteo. E esse talvez deveria ser o nosso alvo de viver a igreja. Então, eu posso dizer hoje, por exemplo, a gente orou para o Israel andar pela primeira vez. Foi. E aí ele falando para a gente, meu filho Israel não está andando, está demorando. E a gente parou no DNA e orou para o Israel andar. Aí ele manda no grupo, gente, está andando, tal. Então, imagina, eu sei que o Samuel estava com dificuldade na hora de dormir. E que o Maico e a Vivian estavam nesse negócio de dormir e tal, e o Maico compartilhando, a gente orando e tal. Eu sei que o Iago aceitou Jesus nessa semana, à noite, com a Dani. Então, assim, a gente começar... E aí eu sei que a irmã do Marcão está com uma doença terminal, e as dores que eles estão passando como família. E tal. Então, assim, é isso que o Senhor está nos chamando a viver. Eu queria encorajar todo mundo que está aqui. É isso que o Senhor está nos chamando a viver. E aí uma pergunta da galera aqui, né? Então eu vou pedir para 2 responder essa, para depois 2 responder a outra. Como começar uma cultura de discipulado, então, na nossa comunidade? Pergunta de R$1 milhão. Douglas Gonçalves. Como começar uma cultura de discipulado? Eu acho que, até falei um pouco disso agora na mensagem, existem algumas vias, vamos dizer assim, do discipulado, né? Então, a gente tem a perspectiva de que nós somos discípulos de Jesus. Então, nenhuma outra via vai fluir se eu não tiver esse entendimento e essa prática de vida como Jesus, o nosso mestre, que está nos ensinando. Então, beleza. Existe uma outra via que somos nós como um líder com liderado, um mestre com discípulo. Então, a gente tem alguém que a gente presta contas, alguém mais maduro que a gente fala da nossa vida. Existe uma outra via que sou eu sendo essa pessoa mais madura falando na vida do fulano. Então, eu tenho sido o Paulo para esse Timóteo. E a outra via, eu tenho sido o Timóteo de um Paulo. Mas tem essa quarta via que é poderosa, que é essa via do discipulado mútuo. Então, como começar uma cultura de discipulado na igreja? Não escolhendo a melhor via. E você fluindo em todas essas vias. Você precisa, ao mesmo tempo, ser discípulo de Jesus, ao mesmo tempo, você ser um bom discípulo do seu discipulador, se você ser um bom discipulador para aquele que você está ensinando, mas você ser discipulador e discípulo ao mesmo tempo de todo mundo que está ao seu redor. Ao mesmo tempo que hoje você está exortando um irmão, que você não é líder dele, não. Você é um irmão igual a ele ali, não tem uma posição hierárquica nenhuma. Ninguém falou que você é o discipulador oficial dele, mas hoje você está exortando ele por algo, e às vezes, hoje ainda, ele também vai te exortar por uma outra coisa, e vão se edificar mutuamente. Então, a gente falou do amar uns aos outros, servir uns aos outros, mas tem o exortar uns aos outros, tem o admoestar uns aos outros, tem o consolar, o alegrar, o animar uns aos outros. Então, eu acho que uma cultura, para ser estabelecida, ela tem que se alargar de apenas eu dou satisfação da minha vida para o meu discipulador. Então, isso é poderoso, Jesus fez isso com os discípulos, Paulo fez isso com Timóteo, mas a gente precisa, eu acho, começar a ver a beleza desse discipulado mútuo. Então, se eu tenho 2 anos de convertido, eu já tenho
condição, com 1 ano de fé, de ajudar alguém que em alguma coisa que é mais imatura do que eu. Muito bom. Naquele ponto. Então, é se envolver, não só de falar. Até um testemunho, alguns meses atrás, o Douglas, a gente foi almoçar jantar na casa do Douglas Daval, e aí a gente conversando ali sobre a nossa vida e tudo mais, e ele chegou, aí eu lembro que eu e Dani chegamos falando assim, Douglas e Val, assim, se tem algumas coisas que vocês queiram falar na nossa vida, exortar, alguma coisa que, enfim, a gente precisa alinhar alguma coisa que a gente esteja fazendo errado. E aí eu lembro que o Douglas falou assim, então, Bravo, cara, você está muito gordo. Cara, Nossa, isso foi tão direto assim. e isso não foi ofensivo, por quê? Por causa da relação que já se tem. Exato. Não foi uma demonstração, uma ofensa, não foi algo frio. E ele não parou só nisso. Então, tipo assim, agora, a partir de agora se vira. Ele falou assim, então, eu vou ajudar vocês. Então, tem Eu vou esse me médico envolver aqui, em servir vocês para que isso não aconteça mais. Então, é um lance não só de você falar, mas de você se envolver, né? Às vezes a gente tem medo de perguntar, e aí, como é que tá a tua vida? Tudo bem? Você já até tem medo de perguntar, porque ela vai falar que tá mal, e depois que ela falar que tá mal, você vai ter que ajudar, né? Então, torna-se responsável por aquilo. Exatamente. Mas eu acho que, voltando para a pergunta, eu acho que uma cultura de discipulado na igreja, eu acho que um grande passo é quando a gente alivia esse peso do discipulado somente dos nossos discipuladores oficiais, do pastor, do líder, e se torna a igreja edificando a igreja, né? A Bíblia fala sobre isso, sobre uma edificação uns aos outros, e isso gerar crescimento no corpo, crescimento de maturidade no próprio corpo. Muito bom. E o bom que uns aos outros coloca todo mundo no mesmo patamar de responsabilidade, né? Não é tipo uns aos líderes, os líderes é uns aos outros. Então, eu sou uns aos outros, você é uns aos outros. E eu venho, né, de uma cultura, enfim, ali na minha juventude, que tudo era em cima do pastor. É o líder, vem dali, tudo. E outra coisa que é perigosa, né? Só vem dali e ninguém também entrega nada. Ou então a gente também foi para um outro lado, que só entrega tudo para o líder. A gente tem os dois lados aí da balança, mas como a Bíblia protege a gente, tanto de entregar demais, então só o pastor, só o pastor, só o pastor, ou tanto só dele ter que entregar tudo. Uns aos outros coloca todo mundo nesse lugar de responsabilidade, né? Todo mundo vai exortar, todo mundo vai amar, todo mundo vai servir, todo mundo vai abrir a casa, todo mundo está nesse lugar. E uma coisa importante é que é mútuo, não só no sentido de que eu vou fazer isso com o Johnny vai fazer isso comigo. É mútuo o caminho de cada mutualidade. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso aprender a amar, mas eu preciso aprender a ser amado. Porque tem gente que tem dificuldade de amar, mas tem gente que tem dificuldade de ser amado. Tem gente que tem facilidade, serve todo mundo, mas no dia que alguém fala, deixa eu pagar o seu lanche hoje, não preciso, eu tenho dinheiro. Tá, mas não é questão de você ter dinheiro ou não. É só porque eu quero te honrar, te servir. Então, eu preciso confessar meus pecados para o Johnny, mas eu preciso ser uma pessoa confiável, madura, para conseguir receber e saber aconselhar e saber abraçar ele nesse momento. Então, é uma mutualidade também nesse sentido, né? Então, é perdoar, mas também é liberar perdão, é pedir perdão. Então, é ser exortado, exortar, mas saber ser exortado. Eu acho que cada um de nós tem uma facilidade sempre mais para um lado do que mais para o outro, né? Não, eu não tenho problema, eu falo mesmo. Quando eu vejo ali, eu já pego e falo, tá, mas quando alguém pegar e já veio falar de você, você vai levar bem? Então, mutualidade também é isso, as duas vias, né? Lógico que uma coisa que a gente não falou é que a gente tenta praticar isso no DNA em uma das questões que é cada semana na casa de um. Né? Então, geralmente, as igrejas caseiras são fixas, né, em um lugar. A gente fez questão de fazer isso e vários dos DNAs da família Descope são assim, cada semana na casa de um. Então, aqui, por exemplo, nessa roda aqui cada semana. Então, a última foi na casa da Vivian, na penúltima foi na minha, e na outra foi na Johnny, depois foi na de vocês. Então, a gente fica rodando para que seja isso. Cara, receber, entregar, mas é muito doido que fica leve, né? Fica bem mais leve. Agora, a próxima pergunta já é na sequência dessa, que é, como é que eu sei que eu estou pronto para discipular? Né? Então, nessa lógica que a gente está falando, como é que eu sei que eu estou pronto? Eu acho que até a gente aprendeu a conjugar o verbo discipular, mas a Bíblia usa o discípulo como um substantivo, não como um verbo. Okay. Eu sou um discípulo. Não tem discipular Não tem discipular na Bíblia. Tem que ser um discípulo. Então, existe eu sou um discípulo. Então, quando que eu posso exercer isso? A partir do momento que eu sou. Então, se eu sou, eu já estou
sendo. Então, o tempo todo ali, se eu sou. Então, não é um verbo que eu tenho que executar. Muito bom. É uma essência que, a partir do momento que eu me tornei um discípulo de Jesus, eu já estou dentro desse ambiente, dessa relação de fazer novos discípulos, porque é isso. Então, eu acho que, dentro do que o Fábio estava dizendo, né, desses níveis de relação, ser um discípulo é discipular. E é o que a gente está dizendo. Né? É isso. Muito bom, muito bom. Uma pergunta interessante é por que algumas igrejas, a gente pode dar uma... lógico que ninguém vai ter a resposta, né? Mas por que algumas igrejas resistem a essa ideia de reunir em grupos menores, né? Como é que pode ser mudada essa realidade, né? Tá? A não ser... Isso aqui fica um pouco complexo, porque teria que ser o pastor, né, para verdadeiramente mudar essa realidade, mas, claro, você pode contribuir ali. A minha resposta, uma delas, é que, primeiro, muitos foram machucados por modelos e que a visão era mais de crescer a igreja do que de realmente ter aliança, cuidar um do outro, né? Então, muitos foram machucados. Mas acho que aí tem que tomar um grande cuidado e não ser... criar uma vida que reage a feridas, mas criar uma vida bíblica. Né? Então, pequeno grupo não é um método de igreja. Pequeno grupo é, talvez, hoje, uma das únicas formas de viver um princípio bíblico. Tá? Se houver uma outra forma de viver o princípio bíblico da comunhão profunda, faça. Mas eu não consigo ver uma igreja, a partir de 100, 200 pessoas, como viver isso, né? Eu acho que a gente tem também um pouco da história, da tradição de cada igreja. Né? Então, a gente teve ali a igreja de Atos, mas depois, né, com o passar dos séculos, veio a igreja católica, que já era um outro modelo, e a igreja protestante sai, então, da igreja católica ali, e a gente tem tradições, né, metodista, batista, presbiteriana. Então, eu acho que, com o passar da história da igreja, né, pensando lá do século I até os séculos posteriores, a igreja foi perdendo um pouco isso como estrutura, mas sempre foi uma realidade que existia grupos pequenos que se relacionavam, mesmo que não fosse essa coisa da célula, como a gente vê hoje na nossa na contemporaneidade, vamos dizer assim. Logo depois, né, na década de 70, 80, 90, a gente teve essa explosão, então, de métodos de crescimento, né? E muita gente se frustrou com isso e muitas igrejas se estruturaram dessa forma e deu super certo, vamos dizer assim, nesse sentido. E é uma coisa importante que o Douglas até falou, a gente zelar pelos princípios bíblicos. Então, esse livro aqui, gente, ele não é um método de fazer igreja. Ele não é um novo método de visão. Antes era a visão celular, agora é a visão da igreja caseira. Né? A visão da igreja não empresa. Exato. A gente não tem essa ambição e a gente acha que a Bíblia ela não propõe um modelo para nós. Né? Claro que a gente vai falar aqui de uma coisa muito importante que tem sido um prumo para nós aqui, que é Atos 2:42. Então, a gente precisa zelar pelo que a igreja apostólica ali zelava, que é a doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão e orações. Agora, quais são os pormenores disso daí? Cada igreja, né, cada lugar, cada localidade vai se organizar de uma forma. Então, a gente precisa zelar pela pureza à verdade do Evangelho. Né? Agora, como são os pormenores disso? Então, assim, ainda que você esteja numa igreja que não tem célula, não tem grupo caseiro, não tem grupos pequenos, né? Eu acho que algumas igrejas, não sei se a Batista é assim, algumas outras também, né, tem mais a questão dos ministérios e não tão, né? Exatamente. Você vai ter um grupo pequeno. Exato. Você vai ter aquelas pessoas que são, sabe, as juntas ali do seu corpo. Então, pratique isso com esses irmãos. Isso que eu ia até concluir dizendo para você que está nos ouvindo, e muitas perguntas aqui relacionadas a isso, né? Na prática, como é que eu começo? Eu acho que uma das primeiras coisas é, se você está vivendo numa igreja que não tem a estrutura, né, não te impede de viver o princípio, de obedecer. E você não precisa nem ficar dando nome. Você não vai falar assim, vamos sentar nessa semana para discipular? Não, você vai falar, cara, será que a gente pode trocar uma ideia? Vem aqui em casa. Aí vocês vão sentar, você vai abrir o seu coração, entendeu? E essa pessoa vai abrir o coração e tal, e você está vivendo o discipulado. Você não precisa necessariamente ficar querendo usar o termo e estruturar.
Poxa, tem um grupo ali de 4, 5 que a gente anda junto, a gente ora junto, a gente fez um jejum junto, e a gente conhece um ao outro, a gente sabe o que o filho de cada um está passando. Você está vivendo isso, você não precisa... Não, essa aqui é a nossa igreja caseira, essa é a nossa célula, se não tem essa estrutura. É claro, você que está aqui com a gente, lidera a igreja, sua responsabilidade é maior. Porque o nosso desafio é dar estrutura para as pessoas viverem os princípios bíblicos. Esse é o nosso maior desafio. Mas eu tenho certeza que isso aqui pode ser uma grande ferramenta de um despertamento na sua comunidade, porque é muito difícil você estar lá sozinho, né, pensando esse tipo de coisa, mas pode ser que você possa compartilhar com mais pessoas. Tanto que o que a gente fez hoje, que é a pré-venda, né, a gente está lançando aqui. Se você pedir 2, você vai receber 3. Tá? Então, a gente vai pedir 2, nós vamos dar 1 de presente para você, porque a gente quer que você realmente leia com outras pessoas. Cada capítulo termina com perguntas para você poder conduzir o pequeno grupo aí, para você poder levantar a conversa sobre aquela temática e que entra de forma muito mais profunda em nós quando a gente faz isso em grupo. Então, eu queria, o Fábio falou um pouquinho, depois de pregar aqui, eu queria que a Dani falasse um pouquinho do seu coração assim, em lançar esse livro, e depois eu queria que a gente orasse em relação a tudo isso. Esse livro, ele sai para nós assim num momento muito especial, onde a gente tem experimentado essas mutualidades, como a gente já falou bastante aqui na Igreja Caseira. E até na introdução do livro a gente fala um pouco sobre como é especial viajar ao Brasil, viajar às nações pregando. Mas, cara, voltar para casa é maravilhoso. E então esse livro aqui, ele celebra, sabe, isso que a gente tem vivido aqui, mas eu diria que é um livro indiscordável. Não dá para você discordar dele. Porque é a palavra de Deus. Que pastor não quer que suas mostrando ovelhas... os versículos. Né? Que pastor não quer que suas ovelhas participem dessa vida comunitária, dessas mutualidades. Né? Então, eu sei que o nome, às vezes, pode ser um pouco chocante, né? Mas a intenção é essa isca, para que você possa realmente viver isso na sua vida. E, enfim, a gente está muito feliz com esse lançamento. E uma curiosidade, né? Que o prefácio desse livro é do Harold Walker. E ele faleceu no último mês, né? Sim. Ele tinha um câncer já há algum tempo. Uns anos, né? E ele vivia com esse câncer e na obra de Deus, assim, super, super disposto. E na semana, assim, que ele estava já naqueles cuidados paliativos, né? Ele se esforçou muito para fazer o prefácio desse livro, e foi o último livro que ele leu. E, assim, ele mandou mensagem, falou, nossa, o livro está muito bom. Então, é um presente para nós, assim, ter esse livro como o último livro que ele leu e o texto que ele escreveu. Na verdade, ele não tinha nem forças para escrever, ele mandou os áudios e a gente transcreveu o prefácio. Então, a gente queria muito agradecer, e os agradecimentos desse livro são para o Haroldo e para a Esther, porque, assim, tudo que eles nos ensinaram, tudo que eles nos ensinaram com a vida deles, fez muito sentido para nós e está aqui em cada página desse livro. E é doido que a gente colocou na capa aqui um pão e um vinho, né? Porque eu fiquei refletindo quando o Harold partiu, né? Como pode alguém ter sido uma influência tão poderosa e que, de verdade, não é a partir do púlpito, né? Foi a partir da mesa. Alguém que tocou o Brasil pela mesa, né? Pela refeição, pelo vou aí na sua casa. E a mesa dele era muito zoom, né? Mas era assim, tipo, ele acreditava numa revolução a partir dessa relação, né? E então faz todo sentido, porque foi um dos homens que mais nos ensinaram sobre isso aqui. Então, é ele que fez o prefácio. Então, eu queria encorajar você a pedir. Tá aí o link para você. Você pode pedir um só, tá bom? Mas se você quiser pedir 2, aí vai 3 para você já presentear alguém. O link está no chat, o link está na descrição do vídeo. E eles colocaram um QR Code na tela aí também. Eu queria que a gente orasse. Vou pedir assim, cada um orasse 2 minutos. Só para a gente colocar isso diante do Senhor, porque eu acho que é um grande desafio tudo isso que a gente está colocando aqui. É um desafio para nós. Eu quero até usar as palavras de Paulo, né? Não julgue que tenha chegado. Então, assim, não pense, não mude para Bragança achando que você vai encontrar a comunidade. A gente está compartilhando sobre o que nós estamos perseguindo, nós estamos desejosos em viver e que nós estamos crescendo, sim,
mas que ainda tem um grande caminho pela frente aí para a gente viver. Mas que eu queria colocar isso diante do Senhor. Queria que o Johnny começasse orando. Pai, nós queremos te louvar, te dar toda a honra e toda a glória por esse livro que expressa o que nós temos perseguido, o que nós cremos, Senhor. E a nossa oração hoje é que esse livro cumpra com o propósito escatológico do Senhor de amadurecer a sua noiva para o grande dia. Senhor, nós cremos nesse livro como um recurso da tua graça, como um remédio do Senhor para curar comunidades, para curar corações. Pai, nós oramos, Pai, por uma edificação profunda em cada canto da sua igreja espalhada pelo mundo, Pai, que esse livro seja canal de cura, que muitas mesas sejam marcadas e construídas e restauradas a partir dessa leitura, Pai. Nós te entregamos, Pai, esse livro como um material do céu para curar a terra, para alinhar os nossos corações ao teu e para dizermos juntos o que o Espírito está dizendo, o Espírito e a noiva dizendo, vem, e nós vamos em direção ao teu grande objetivo, que é a igreja, que é a tua noiva, Pai. Jesus, nesse dia nós queremos dizer obrigada, porque nós cremos que do Senhor é o querer, mas também é o efetuar. Então nós estamos diante daquilo que foi sonhado, planejado no teu coração, Pai. Nós queremos louvar o teu nome, Deus, pelos bravos, pelo Douglas, Senhor, por eles terem, Deus, perseverado, Deus, na direção que o Senhor deu para esse tempo. Pai, nós cremos juntamente aqui que esse livro vai alcançar lugares que a mente e o coração deles nem imaginou, Pai. Mas assim como Johnny falou, Pai, vai ser uma cura, vai vir como esperança, Senhor, porque assim como a Dani bem disse aqui, Senhor, aquilo que eles estão compartilhando é a tua palavra, Pai. E a tua palavra é o prumo, a tua palavra é a base, a tua palavra é a raiz de todas as coisas. Então, nós te pedimos, Senhor, faz esse livro ir além fronteiras, Senhor, enxergar lugares e responder orações de muitos líderes, Senhor, de muitos membros que têm orado, e que esse livro chegue como uma resposta, Pai, para esse tempo na vida deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor, que esse livro, esse conteúdo possa ser uma resposta para pessoas feridas, uma resposta para pessoas que estão desejando viver algo mais profundo e não sabem como. Senhor, nós te pedimos para que as pessoas que terão acesso a essa literatura possam ter algo prático para ser feito assim que terminarem de ler. Senhor, nós não queremos apenas mais informações teológicas, Senhor, mas uma prática mudada, Senhor. Eu te peço por uma graça para que comunidades sejam revolucionadas pela mensagem da comunhão, do partir do pão. Oh, Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, toque no coração de pastores, de líderes, com essa necessidade de ver suas comunidades locais virando essa chave, Senhor. Toca no coração dos membros de cada igreja local, para que eles tenham essa fome, esse interesse de discipular outros, de ser discipulado, de não depender de apenas uma figura de um discipulador, mas deixarem essa essência relacional do corpo de Cristo brotarem, Senhor, no meio deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu te peço que esse livro seja um instrumento de cura para pessoas que vivem em solidão. A tua palavra diz que o Senhor faz o órfão habitar em família. Ah, Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Existem pessoas que estão frequentando prédios agora, Senhor, mas que se sentem sozinhas no meio de muitas pessoas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, Deus, que haja um despertar de comunhão no meio da igreja, Senhor. Que o teu sangue flua nesse corpo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que mortos voltem a viver, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Nós queremos te pedir, nos dá coragem, ousadia e sabedoria para colocar tudo isso em prática, Senhor. Cada um que está aqui nos ouvindo, Senhor, que nós possamos nos levantar dessa reunião, Senhor, e dizer sim, eis-nos aqui, Senhor. Usa nós. Senhor, esse tempo nosso aqui não é para que a gente aponte o dedo para ninguém que está errando, é para a gente verdadeiramente tirar uma trave dos nossos olhos, nos levantar e ser fiel ao que o Senhor está nos pedindo. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por esse livro. Nós consagramos ao Senhor
Pai, nós consagramos ao Senhor. Usa como mais uma ferramenta para a tua glória, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigado, meus amigos, por esse tempo tão abençoado. Eu fui muito abençoado aqui. Eu espero que você também tenha sido abençoado por essa nossa conversa. E eu queria, antes da gente encerrar, eu queria falar para vocês, mostrar para vocês o que está por vir nesse ano aí, no Movimento Dizascope. A gente tem mais alguns ajuntamentos muito intencionais para esse ano. O Senhor está nos direcionando a ser bem intencional em cada um dos eventos que vão acontecer esse ano. Então eu queria que você desse uma olhada o que está por vir aí. Vamos lá. Esse ano você pode viver uma jornada conosco. Queremos construir algo a partir do que Deus tem compartilhado conosco nos últimos dias e anunciar essa mensagem ao maior número de pessoas. Por isso, em 2026, nós criamos o Passaporte Dizascope. Com um único ingresso, você garante acesso aos 3 principais encontros do ano: Recorde uma Voz, Lidere como Jesus e a Conferência Dizascope. 3 conferências conectadas por uma mesma visão: formar pessoas e líderes à imagem de Jesus. Garanta agora o seu Passaporte Dizascope 2026 e receba também o acesso à Imersão João Batista, um treinamento para líderes totalmente gratuito.